Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês, estudando o livro de João. Esse livro é tremendo e maravilhoso. Você vai receber de Deus revelações tremendas. Vai adquirir conhecimentos, tudo sobre a vida de Jesus, sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra que o Senhor e o Espírito Santo fez enquanto Jesus estava aqui como homem, como Filho de Deus, homem. Amém? Nós vamos fazer um resumo hoje, capítulo 3 de João. Nós vamos ver aqui, Jesus, ele se encontra com Nicodemos e diz a ele para que os homens, de maneira geral, todos devem nascer de novo. Para serem salvos, temos que nascer de novo. E vemos aqui João Batista, né? Dizendo aos seus discípulos que Jesus é o Messias. E, amados, esses capítulos, eles são longos, então eu vou falar os tópicos aqui. Nós vamos ver o encontro de Jesus com Nicodemos, nós vamos ver o testemunho de João Batista acerca da pessoa de Jesus, amém? Então, falando resumidamente, Jesus, ele explica aqui o plano da salvação. Ele fala, né, no capítulo 3, do verso 1 até o 21, um homem chamado Nicodemos visita Jesus à noite, né? Nicodemos, ele era um membro do Sinédrio judeu e um fariseu, né? E Nicodemos, ele faz uma confissão a Jesus, ele reconhece que Jesus vem de Deus por causa dos seus milagres. E Jesus diz para Nicodemos que ele necessita de um novo nascimento. E Nicodemos fica todo confuso, ele confunde nascimento espiritual com o nascimento físico. E Jesus o censura por não saber essas coisas, embora ele seja um respeitado mestre judeu. E Jesus esclarece a Nicodemos. Jesus emprega três ilustrações aqui para explicar sobre o novo nascimento a Nicodemos. Ele fala sobre a ilustração física. A menos, ele diz assim, do verso 5 ao 7, a menos que alguém nasça da água e do Espírito. Se a pessoa não nascer da água e do Espírito, Nicodemos não pode entrar no reino de Deus. E aí ele faz uma ilustração natural. Aí ele fala assim, olha, assim como não se sabe de onde vem o vento, nem para onde ele vai, da mesma forma, é impossível explicar o nascimento pelo Espírito. E aí ele faz uma ilustração que eu posso dizer assim, que é escriturística, na Escritura, na Palavra de Deus. Do verso 14 ao 15 do capítulo 13, ele fala assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. E aí, Nicodemos entende, né? Ele chega a uma conclusão. Jesus agora, ele sintetiza os aspectos da salvação e da condenação. Faz uma conclusão para Nicodemos sobre as pessoas, no verso 16, né? Eu acho lindo, todo mundo conhece esse versículo. Ele é falado por muitas pessoas. Capítulo 3, verso 16, eu quero lê-lo. Ele diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus mostra aqui, faz uma síntese, sintetiza, né? Quero dizer, o aspecto da salvação e da condenação. As pessoas, sobre as pessoas, o Pai deu seu Filho, ele fala. E o Filho dará a sua vida, né? Por amor dos homens de maneira geral, porque a salvação ela é universal, meus queridos, mas você e eu é que temos que abraçá-la, aceitá-la, receber Jesus como Senhor e Salvador, né? E aqui Jesus fala para Nicodemos o propósito da salvação no versículo 17. Ele fala assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então, o propósito da vida de Jesus não é para condenar os pecadores, mas sim para converter os pecadores, né? Está escrito aqui.
E ele fala sobre o povo todo, generalizando. Condenação para aqueles que rejeitam a Cristo e salvação para aqueles que recebem a Cristo. Também vou ler, porque aqui fala assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então nós vemos aqui o próprio Jesus esclarecendo a Nicodemos essa palavra. E depois, logo em seguida, a partir do verso 22 até o 36, que esse capítulo tem 36 versículos, nós vamos ver aqui João Batista exaltando a pessoa da salvação, que é Jesus. Então aí ocorre um debate entre os discípulos de João sobre qual batismo é válido, o de João ou o de Jesus. E aí João, novamente, ele afirma, ele dá testemunho, aliás, em relação à grandeza de Jesus. Ele fala que Jesus é um noivo, enquanto João é apenas um amigo do noivo. E Jesus deve tornar-se cada vez maior, enquanto João deve tornar-se cada vez menor. Ele deixa bem claro aqui, né? Ele fala assim, olha, no versículo 27, que uma pessoa, né, só pode receber o que lhe é dado dos céus. E ele fala que é necessário que ele cresça, que Jesus cresça, e que ele, né, ele fala, e que eu diminua. E ele fala assim no verso 31, aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra. E fala como quem é da terra, aquele que vem dos céus está acima de todos. Então, finalizando aqui, porque fica muito longo, né, extenso o áudio, mas temos que falar, dar uma explicação. Eu peço para que você leia o capítulo 3, amados, você vai se maravilhar estudando esse livro, o Quarto Evangelho. Eu sempre, quando alguém se converte, que eu prego o Evangelho para alguém que recebe Jesus, é o primeiro livro da Bíblia que eu peço para que a pessoa leia, que é esse livro, o Quarto Evangelho, o Evangelho de João. Porque aqui nós vamos conhecer as obras que o Senhor Jesus fez. Aqui vai falar sobre a pessoa amada do Espírito Santo. É tão importante. Vamos agradecer a Deus. Vamos dizer obrigada a Deus, porque o Senhor me amou tanto a ponto de se entregar por mim. Agradeço ao Pai que enviou seu único Filho para todos aqueles que creem nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos que o Senhor Deus, ele não enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para condenar, mas para salvar, para que todos nós, os homens, generalizando, encontrasse salvação por meio de Jesus. Então, eu peço a Deus que ele possa crescer em nós, crescer em você, crescer em mim, e que possamos nós diminuir cada vez mais. Vamos agradecer ao Pai que nos enviou seu Filho Jesus Cristo para dar sua vida por amor das nossas vidas. Que a graça do Senhor, meu irmão, seja minha irmã, você que me ouve, entra nesse canal, dê um joinha, reparta a palavra de Deus com outros, e que você possa todos os dias ter um encontro com Jesus através da palavra escrita, assim como eu tenho pelas manhãs quando eu preparo essa palavra para dar a vocês, que você possa dá-la a outros em nome de Jesus, amém? Deus abençoe seu dia.